Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje o assunto será sobre conversão. Em algum momento você já ouviu que alguém se converteu, ou até mesmo você já falou, fulano se converteu. Será que de fato essa pessoa que entrou numa igreja evangélica ou que está dentro de uma igreja evangélica é convertida de verdade? Lógico que ninguém pode dizer que sim ou que não, mas nós temos algumas referências bíblicas que nos dão um entendimento sobre isso. E o texto bíblico que eu quero iniciar essa aula está em Lucas, capítulo 22, versículo 31, que diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Entenda que Jesus ele destaca isso na vida de Pedro, para Pedro, né? E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Jesus estava falando com o seu discípulo, o mais velho, que de fato ainda não tinha acontecido uma conversão genuína no seu interior. O fato é que a história começa Jesus falando que houve um pedido de Satanás com relação a todos, mas o foco de Jesus está em cima de Pedro. E então Jesus diz para ele: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E ele diz: não, eu estou pronto, eu estou convertido, eu estou ciente daquilo que é viver para o Senhor e morrer pelo Senhor. Mas Pedro não estava, porque o próprio Jesus estava falando isso para ele. O próprio Jesus que o conhecia, o próprio Jesus que sabia das suas intenções, dos seus pensamentos, daquilo que permeava o seu coração. Mas Pedro afirmou. E quantas vezes a gente afirma: não, eu estou convertido, não, eu estou pronto, não, eu vou sim, porque eu não vou sair, eu não vou jamais me desviar, jamais eu vou largar. Quantas vezes a gente não ouve isso? E depois nós vemos que a pessoa que tanto afirmou que jamais sairia, que jamais deixaria, ela larga tudo e volta para a sua antiga vida. Muitos pensam que conversão é apenas uma mudança, mas o que a Bíblia chama de conversão não é isso. Não é simplesmente uma mudança de um lugar para o outro. A conversão bíblica é uma transformação absoluta, irreversível. Então, não tem como voltar. Pedro andava com Jesus e o viu operar todas aquelas maravilhas bem diante dos seus olhos. Ele andava, falava e agia como discípulo e, de fato, amava o Mestre. Ele amava a Jesus, mas ainda não era convertido, ou seja, ainda não havia passado pela transformação absoluta e irreversível. Tanto que Jesus, ele fala isso: quando você se converter, quando você, Pedro, se converter, fortaleça os seus irmãos. Somente após essas palavras é que Pedro, em algum momento, se converte, provavelmente após negar a Cristo por 3 vezes. E ali foi o ápice daquilo que Pedro, de fato, precisava entender. Aquele momento foi crucial para ele, não só por negar, mas por entender que, de fato, a fala de Jesus era verdadeira. Eu quero que você entenda algo através dessa aula. Andar, falar e agir como discípulo não é o suficiente. A moldar nossa vida à semelhança
dos cristãos não é o bastante. Mesmo para aqueles que amam ao Senhor, é preciso se converter e não só mudar os costumes. É preciso de uma grande transformação no seu interior. É comum vermos pessoas se dizendo convertidas por Jesus, mas frequentemente praticando o contrário do que professam. Quantas pessoas? É comum a gente ver pessoas dizendo que são convertidas só porque frequentam um lugar, uma igreja, mas praticando literalmente o contrário daquilo que elas professam, daquilo que elas dizem que são. Vivendo uma vida cristã light e conforme o que muitos que ainda não se converteram, da mesma forma que muitos que não conheceram a Jesus, eles estão aí vivendo, da mesma maneira. A conversão de uma pessoa não se mostra genuína simplesmente por meio de palavras ou por intermédio de um padrão evangélico, evangeliquez. Só porque frequenta, fala conforme, não é? Levanta a mão, ou às vezes mesmo chora. Em algum momento são sensíveis, mas não tem uma sensibilidade para haver uma transformação no seu interior. Conversão tem a ver, antes de mais nada, com uma mudança no seu interior. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que alguém de fato convertido ao Senhor Jesus experimente a sua boa, agradável e perfeita vontade, precisa de fato ter uma vida de renúncia, precisa ter de fato uma vida condicionada ao evangelho genuíno, ao evangelho do reino, ter aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e ter experimentado uma transformação no seu interior. A conversão, ela é um giro de 180 graus na vida de uma pessoa. É virar completamente a vida de alguém do pecado para Cristo e para a salvação. O plano da salvação começa a acontecer quando alguém de fato se converte de verdade. De adoração a ídolos, essa pessoa vai somente à adoração a Deus. Da alta justificação para a justificação de Cristo. Do governo do ego para o governo de Deus. A conversão é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos e os capacita a se arrependerem de seus pecados e a terem fé em Cristo Jesus. Você é uma pessoa arrependida dos seus pecados? Você é uma pessoa que busca em oração uma transformação, uma limpeza, um lavar da água que é a palavra de Deus? Existe já no seu coração um desejo de viver tão somente para Cristo? Ou você ainda tem saudades da sua vida antes de Cristo, daquilo que você praticava quando não tinha Jesus? Quando Jesus nos chama para nos arrependermos e crermos, Ele está nos chamando à conversão. É uma mudança radical naquilo que cremos e fazemos. No Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ele estava falando dele mesmo. O reino de Deus chegou. Arrependam-se para que então vocês recebam as boas novas. Não existe receber as boas novas de Jesus. Não existe desfrutar das boas novas de Jesus
se ainda não houve uma conversão genuína. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que o Senhor nos chama é para que possamos tomar a nossa cruz. E aí devemos segui-lo, confiante de que Jesus, ele é o único caminho, ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A palavra não diz de vez em quando. A palavra não diz uma semana sim e uma semana não. Essa cruz é a cruz da renúncia. É de desejar viver para Cristo nesse mundo caído. É viver para Cristo tão somente para Ele e fazer a sua vontade aqui nessa terra. Para que nos arrependamos, é necessário que Deus dê nova vida, novo coração e fé. Olha que coisa tremenda. Quando eu e você, nós nos convertemos a Cristo, uma nova vida é estabelecida sobre nós, um novo coração, uma fé, ela vem sobre nós, preenche o nosso coração e nós caminhamos pela fé. E em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. De fato, antes de Cristo nós estávamos condenados a uma eternidade sem Cristo, condenados ao inferno. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos chamou. Então, o que se faz necessário agora? Que haja uma conversão genuína, uma mudança radical na sua mente, uma mudança radical no seu interior. Em Romanos capítulo 6, versículo 17, diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhe foi transmitida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Uma pessoa, quando aceita Jesus de verdade e ela confessa os seus pecados, há um perdão e aí começa o processo da conversão. E essa pessoa começa a desejar seguir os passos de Jesus. Ela passa pela água do batismo, ela se firma na presença do Senhor, ela escolhe congregar e se submeter à palavra de Deus e a viver uma transformação de vida. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz o seguinte: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Mas infelizmente muitas pessoas que se dizem convertidas, existe um coração duro, existe dentro dela um coração duro, e elas não se inclinam diante do Senhor para a sua vontade, elas resistem à vontade de Deus, aos ensinamentos da palavra, elas dizem que ninguém manda nelas, e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós chamamos Jesus de Senhor, mas infelizmente Ele não tem sido o Senhor de muitas pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é um dom gratuito. Jesus pagou um alto preço para que essa graça de salvação estivesse disponível para mim e para você. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, diz assim: deve corrigir com mansidão os que se opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Era uma instrução do apóstolo Paulo ao seu filho espiritual chamado Timóteo.
Paulo instruindo a Timóteo a corrigir os irmãos, aqueles que estavam na congregação, aqueles que diziam já ter passado por uma conversão. Mas ele diz assim, com mansidão, corrija, leve essas pessoas ao arrependimento. E é sobre isso hoje que nós estamos tratando. Sido o nosso modo de viver. Se de fato estamos mediante aquilo que a palavra nos ensina, se estamos mostrando para este mundo, para as pessoas que nos cercam, se já somos convertidos, se somos um espelho, um referencial, se estamos transmitindo de fato Cristo em nós. Vamos aprender um pouco sobre o que não é conversão? Conversão não é um evento pontual sem qualquer implicação na maneira como nós vivemos. Primeiro ponto. Ela não é um evento pontual sem qualquer implicação na maneira como nós vivemos. A conversão, de fato, acontece em um momento e é um momento de mudança radical. A vida deveria parecer diferente dali por diante. Uma nova batalha, ela começa, porque haverá uma guerra no mundo espiritual e no mundo físico. A conversão não é uma jornada sem destino. A conversão pode ser precedida de um longo processo para alguns, mas ela sempre envolve uma decisão comprometida de se arrepender do pecado e confiar em Cristo, o que é o resultado imediato da ação de Deus em dar uma nova vida a um pecador espiritualmente morto. A conversão, ela não é opcional. Em Atos capítulo 17, versículo 30, afirma que Deus ordena a todos em todos os lugares que se arrependam. A conversão nunca pode ser forçada, mas é absolutamente necessária para a salvação. Nenhum pastor pode forçar você a se converter, mas eles podem fazer um chamamento à conversão. E isso é através da palavra. Para que então o Espírito Santo possa convencer alguém que ela ainda não é convertida. Ela mudou simplesmente de um lugar para o outro. Ela deixou talvez a sua religião antiga e abraçou uma nova religião. Mas ainda não há uma maneira nova de viver, essa maneira nova nascida em Cristo Jesus. A conversão, ela não é uma conversa, não é simplesmente um bate-papo numa célula, num pequeno grupo, num pequeno ajuntamento, mas a conversão, ela é algo extraordinário. Por ela não ser uma conversa, embora os cristãos devessem comunicar o evangelho humildemente, o nosso alvo não é meramente uma agradável troca de informações, de um bate-papo, de estar dentro de uma igreja conversando, batendo papo, tendo um grupo de amigos. Nós devemos convocar todos os homens a se arrependerem do seu pecado e a confiar em Cristo para a salvação. Esse é o objetivo do ajuntamento da igreja. Não que não deva ter um momento de comunhão, de bate-papo, de conversa. Mas isso não é o foco da igreja. Isso não é ser igreja. Conversão não é fazer uma oração repetida. Às vezes você está no culto e o pastor ou alguém que está ministrando pede para que você repita algo, para que você declare algo. Mas a conversão não é isso. Você pode até repetir algo, sabendo de que você está vivendo ou se colocando a viver aquilo que você está repetindo, aquilo que você está declarando, aquilo que você está mandando de informação para o mundo espiritual. A conversão certamente envolve oração, mas nós devemos ter cuidado para não tentarmos as pessoas a colocarem a sua confiança em algo arranjado específico da palavra. Então não é só eu creio, não é só eu declaro, não é só eu profetizo que gera uma conversão ou isso faz parte de uma conversão.
O que faz parte de uma conversão, eu já falei e volto a repetir, é uma mudança radical de vida. Conversão é matar a velha natureza, é subjugá-la à cruz de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 21, diz o seguinte, Paulo falando aos irmãos, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Isso é ser convertido, mudança radical de vida. E é isso que você precisa buscar em Deus em todo o tempo. Busque ao Senhor em oração. Creia que Ele pode agir no seu interior e mudar completamente o seu coração. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre conversão, sobre o que é ser convertido. E eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.